Boa noite. Meu nome é Deise Moura. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês. A gente vai receber o nosso convidado, o Dr. Cristiano Lisboa Martins. Primeiramente, vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou procuradora do município, coordenadora da PME do Previmpa. Eu vim, na verdade, no lugar da Simone, da Rocha Custódio, porque ela não está aqui conosco hoje por problemas técnicos na internet dela. Então, agora eu já aceitei aqui o Dr. Cristiano, apresentar o Dr. Cristiano para vocês, agradecer muito. Oi, Dr. Cristiano, tudo bom? Oi, tudo bem? Como tudo é que certo. vamos? Doutor Cristiano, pedir desculpa pela Simone, por ela não ter conseguido vir hoje, né, recebê-lo, porque ela está com problemas técnicos na internet dela. Então, hoje eu resolvi, né, dar essa mãozinha para que a gente não perdesse essa oportunidade, né, de ouvir o senhor. Claro. Então, eu estava conversando com o pessoal aqui. Claro. Estava conversando com o pessoal, lhe apresentar. O Dr. Cristiano é especialista em direito do idoso, membro do núcleo de residenciais geriátricos Moderna Idade do Sindiospa, diretor do residencial geriátricos Casa de Belém, é pós-graduado em Direito da Economia pela FGV. E hoje a gente vai falar, então, sobre o que o senhor mais sabe, né? Sobre direito dos idosos, né? O senhor tem bastante conhecimento, Exatamente. tem essa proximidade, o senhor faz parte da Comissão dos Direitos dos Idosos na OAB, né? Então, a gente vai conversar com o senhor, lhe ouvir tudo que o senhor tem disponibilizado para que a gente saiba um pouco mais sobre esse tema, que hoje, na verdade, né, a nossa população cada vez aumenta mais de idosos, né? Mais crescente, então a gente é um pouco carente desse assunto ainda, apesar do Estatuto do Idoso já existir, já ter toda essa legislação, mas muitas vezes a gente não conhece, né? Então eu passo a palavra para o senhor e agradeço bastante a sua participação. Excelente. Inicialmente, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se estou... De vez em quando dá uma travadinha aqui, né? Essas coisas de tecnologia nos ajudam muito. Hoje a gente não consegue mais viver sem esse aparato tecnológico todo, a nossa vida mudou, ainda mais agora com a pandemia, que todos estamos gostando tanto, né, de poder descobrir novas formas de trabalhar, home office também, né? Isso tem nos ajudado bastante. Mas eu gostaria de agradecer muito, né, a Fundação Escola Superior de Direito Municipal, na pessoa do diretor Alexandre Marder, né? Agradecer a minha amiga, a doutora Cristiane da Costa Neri, querida amiga, colega de militância lá na Ordem dos Advogados, né, do Brasil, dedicada diretora da nossa Escola Superior da Advocacia, né, e agradecer a doutora Simone, que infelizmente não pôde estar conosco, né, por razões tecnológicas, né, mas, sobretudo, te agradecer, Deise, né, que viesse prontamente, né, para essa conversa tão importante, ainda mais nesse foro, né, da Escola Superior de Direito Municipal, que, afinal de contas, é formadora e responsável pelo aperfeiçoamento de tantos profissionais que militam no direito público, que, ao fim e ao cabo, são executores, fiscalizadores das políticas públicas, que trabalham, né, diuturnamente pela cidadania, né, representando os órgãos aí da administração pública em todas as esferas. Eu pessoalmente estou muito feliz, muito lisonjeado. Nós temos a oportunidade de estar trabalhando na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-RS desde o ano de 2013,
quando apresentamos o requerimento de criação da comissão, que não existia, né? E estamos trabalhando desde então com esse foco, né? Realizamos diversas atividades, até convido os colegas, né, e as pessoas que estão nos assistindo a acessarem o site da UAB, ali no link das comissões especiais, vão encontrar lá a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, e todas as nossas atividades realizadas estão lá, né? Realizamos diversas atividades, sempre com o apoio da diretoria da Ordem, né? Nosso presidente Ricardo Breyer nos apoia em todas as nossas dinâmicas, né? Entende, compreende a importância da população idosa e o significado da representatividade do idoso hoje na sociedade, e tem nos ajudado com esse intento. Então, nós temos desenvolvido diversas atividades, estamos participando atualmente do Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, da Corregedoria Geral da Justiça, aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos lá discutindo diversas temáticas, diversas matérias, né? Estamos levando propostas para, quem sabe, trazer aí uma efetividade da tramitação preferencial dos processos envolvendo a pessoa idosa, envolvendo a prevenção, né, da violência contra a pessoa idosa, essa questão muito problemática, né, que é a proliferação das procurações amplas, que trazem tanto prejuízo, tanta dificuldade, né, para a pessoa idosa, e nós estamos trabalhando permanentemente com isso, né? Temos auxiliado também bastante a municipalidade, a Vigilância Sanitária do município de Porto Alegre é nossa parceira, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, inclusive, tem um membro convidado, que é fiscal da Vigilância em Saúde do município de Porto Alegre. O ano passado realizamos um grande evento, inclusive contamos com a presença na mesa da doutora Cristiane da Costa Neri, para tratar das clínicas geriátricas irregulares, das ILPIs irregulares, né? Tratamos esse assunto detalhadamente, né, com a presença de diversas autoridades, e pretendemos bastante conseguir aprimorar ainda mais essa nossa proximidade, né? Então, assim, eu gostaria de começar, eu não sei se já começamos, eu não sei muito bem qual vai ser a nossa dinâmica. Eu não preparei uma aula, né? Não tenho a pretensão aqui de fazer uma apresentação técnica, eu acho que a gente vai conversar muito bem, doutora Deise, ainda mais com a tua representatividade, com o teu conhecimento, né? A gente pode fazer uma troca de experiências, né, práticas, e trazer, né, alguns dados que eu acho fundamentais, e quem sabe fomentar algumas ideias, né, aproveitar esse momento importante, né, que a gente está tendo aí junto à Procuradoria, contigo e com todos os teus colegas que certamente estão nos assistindo, para a gente conversar sobre o que a gente acredita que possa ser aprimorado e o que existe de bom, né, e falar sobre tantas coisas que dizem respeito a isso. Eu gosto sempre de iniciar as minhas palestras falando sobre o conceito de vulnerabilidade, né? O conceito de vulnerabilidade do idoso, ele é estabelecido na legislação pelo critério etário, né? Acima dos 60 anos de idade, a pessoa idosa possui uma série de tutelas especiais que lhe conferem prioridade e prerrogativas especiais, né? Em razão exatamente da idade, né? Hoje no Brasil são 31 milhões de idosos aproximadamente, né? De acordo com os dados aí dos últimos censos, né? O município de Porto Alegre tem aproximadamente 300 mil idosos. No Rio Grande do Sul existem mais idosos do que jovens menores de 16 anos. Em 2060, a população idosa do Brasil representará 30% da população total brasileira, né? Isso é impressionante. Estamos chegando na Europa. Então, nós estamos vendo... Estamos chegando no patamar da Europa. Né? Exatamente, né? É interessante, né? Mais idosos do que jovens menores de 16 anos. Isso é um dado emblemático, né? Para a gente pensar mesmo, né?
essa pirâmide demográfica ela já se inverteu, diferentemente do que era, né? Aquele triângulo hoje não é mais aquela forma. E nós precisamos, então, pensar cada vez mais nas políticas públicas para a pessoa idosa, né? Precisamos cada vez mais pensar nas políticas públicas para a pessoa idosa. Não há outra forma, né? Não há outra forma de se pensar. Só um instantinho. Tá? Então, nós precisamos pensar cada vez nisso, né? Nas políticas públicas para a pessoa idosa. De que forma nós vamos custear as políticas públicas? É um desafio para o administrador público o custeio das políticas públicas. É talvez o maior desafio, porque temos orçamentos comprometidos, os servidores estão com salários parcelados, diversas dificuldades aí, né, que a gente tem condições de enumerar, certamente estão nos noticiários diariamente, né? Então, o problema do Brasil, absolutamente, ele não é um problema legislativo. A legislação existente ela é muito eficiente, né? Desde a Constituição Federal de 88, estão estabelecidos os direitos e garantias fundamentais, né? Saúde, educação, todos os direitos estão lá, né? Assistência social, os princípios da dignidade da pessoa humana estão lá, né? O Estatuto do Idoso ele regulamentou a Constituição Federal depois, né? Evidentemente, trazendo questões mais específicas, né? Disciplinando condutas, né? Inclusive tipificando crimes, né? Praticados contra a pessoa idosa, né? Estabeleceu o atendimento preferencial, etc., né? E agora, mais recentemente, em 2015, o Estatuto da Pessoa Brasileira, da Pessoa com Deficiência, desculpe, que é a Lei Brasileira de Inclusão, aprimorou, né, ainda mais a legislação dos vulneráveis, né? Estabelecendo circunstâncias mais efetivas ainda, né? Por exemplo, trouxe aquela categorização da preferência absoluta, né, do maior de 80 anos. Isso nos traz muito a pensar, né, porque o cidadão idoso está cada vez mais longevo e, de fato, é necessário que exista uma preferência dentre os preferentes, né? Então, a legislação estabelece a responsabilidade solidária, né? Isso desde a Constituição Federal, artigo 240, né? Entre o Estado, a sociedade e a família em amparar a pessoa idosa. E veja como isso é importante, né? Quando se fala na necessidade das políticas públicas, né? Existe uma solidariedade, né? Existe uma responsabilidade solidária em amparar as pessoas idosas. Então, nós precisamos pensar numa forma de preparação da sociedade como um todo, né? Existem aquelas preferências nas vagas dos estacionamentos, na fila dos estabelecimentos bancários, dos supermercados, enfim, a necessidade do atendimento atencioso, eficiente, né? E quantas vezes a gente vê que tem ali a preferência na fila e não é respeitada, ou o idoso está pretendendo receber um determinado atendimento, né, num serviço público, mas talvez o servidor não compreenda, né, que o atendimento preferencial do idoso não é somente ele ser atendido antes, mas ele ser atendido com qualidade, que seja explicado adequadamente aquela demanda, né, que evite aquele ir e vir desnecessário, né, que implique, né, no efetivo esclarecimento da pessoa idosa, né. Existe também um outro aspecto que eu acho muito importante, né, nós conversarmos sobre a transitoriedade das políticas de governo, né. Nós precisamos de políticas de Estado, né, que sobrevivam
aos mandatos eleitorais, né, dos governos. Nós precisamos ter medidas de longo prazo, políticas de longo prazo que alcancem boas ideias, que permaneçam, né, ideias não tão boas que possam ser aperfeiçoadas, né, aprimoradas, mas sempre com o foco naquele vulnerável, como nós falamos no início, naquele hipervulnerável, né, naquela pessoa que precisa da atenção especial e que não necessariamente tem aquele tempo, né, para ficar aguardando, né, que a política pública se concretize, se realize, né. Vejam só, né, Deise e colegas, a importância do SUS. Eu gosto sempre de trazer o SUS, né, a saúde universalizada no Brasil, né, que está comemorando este ano 30 anos, né, de existência. Quanto o SUS é importante para as pessoas idosas, né, e para as pessoas menos favorecidas economicamente. O SUS é uma distinção que o Brasil oferece à sua população, né, e que está sobrevivendo já há 30 anos. Com muitas dificuldades, a gente sabe, não é fácil, né? Um sistema universal, nós temos um país com dimensões continentais, uma população extremamente miscigenada, né? Com dificuldades, né? Das mais diversas naturezas, mas nós temos um sistema que nos distingue, que nos privilegia em relação a, inclusive, países com um grau de desenvolvimento maior do que o nosso, né? Então, nós precisamos pensar nisto, né? E Deise, veja só, né, que problema sério nós teremos pela frente, não? Os últimos dados, eu não acompanho diariamente isso, mas os últimos dados que eu tive acesso diziam respeito a 65 milhões de aderentes ao auxílio emergencial que estão que se socorreram, né, do Estado para sobreviver a esse período de pandemia, né? Esse dado ele é emblemático, né? Se nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais e nós tivemos 65 milhões de aderentes ao auxílio emergencial, né, nós temos que considerar, né, essa necessidade para esses 40 milhões de autônomos que estão trabalhando sem vínculo formal de emprego, né, e sem qualquer proteção previdenciária no nosso país, né. Basta ver os profissionais de Uber que estão aí nos levando para todos os lugares, trabalhando de dia para comer de noite e sustentando as suas famílias com o mínimo necessário, e talvez não tão necessário assim, né, que é aquela férias diária, né, que eles oferem com o produto desses deslocamentos, né. Profissionais que trabalham na construção civil informal, corretores de imóveis, profissionais liberais que estão informalizados, que é um problema bastante sério, né. São 13 milhões de desempregados que se somam a esses 40 milhões de autônomos, né, que estão também aí, né, desprotegidos e totalmente desassistidos. E a gente precisa pensar nessas pessoas que vão envelhecer, né, que não tiveram a sua contribuição previdenciária, que não tiveram, que talvez por algum detalhe não conseguirão se enquadrar no benefício da prestação continuada, né, que é aquele benefício que é conferido para os mais, aliás, para os menos favorecidos economicamente, né, e que não contribuíram, e às vezes porque essa pessoa recebeu lá uma pequena herança, tem um pequeno automóvel que trabalha com ele, ou tem um pequeno imóvel que reside, né, ele vai ser desenquadrado do direito de receber o BPC em função dessa propriedade, mas que absolutamente não significa que seja suficiente para que ela possa se manter, né, essa pessoa com dignidade, né. Então, a gente tem muitas coisas para falar, né, sobre isso, a gente tem que se preocupar de que forma
haverá tutela dessas pessoas, porque de uma forma ou de outra deverá haver essa tutela. Nós não imaginamos viver num país de idosos moribundos, né? Pelas ruas, com dificuldades, é muita gente, né? É preciso ter uma reflexão séria, é preciso haver uma reflexão séria a respeito disso. Nós temos que pensar de que forma esses informais, esses autônomos, esses desempregados, eles vão ser protegidos na velhice, né? Quando a gente sabe que as demandas e as necessidades aumentam bastante com medicamentos, né? Com cuidado, enfim, né? E com a própria alimentação. Nós temos que pensar nisso, nós temos que entender, né? E nós temos que ter esse debate presente em todas as instâncias. Nós temos que discutir isso, né? Se o sistema previdenciário hoje ele não abrange uma parcela muito importante da população que estão à margem do sistema previdenciário oficial, de que forma nós vamos pensar na inclusão dessas pessoas? Está lá na Constituição, né? Que é a obrigação solidária do Estado em amparar as pessoas idosas. Como será esse amparo? Nós temos o SUS, o SUS está correndo riscos importantes que estão sendo aventados a todo momento na imprensa, redução de orçamento, etc. Né? Mas nós temos toda uma outra parte que é preciso ser pensada, né? Que é a dignidade, né? A conta da luz, a conta da água, a alimentação, o custeio dos medicamentos, né? E isso tudo precisa ser visto, né? Assistência social, isso tudo precisa ser visto. Isso é muito grave, né? Agora, tem um outro aspecto também que é muito importante a gente falar, e isso diz respeito a todos nós, né? Também, que é a violência contra a pessoa idosa. Normalmente, quando se fala em violência, existe uma associação inconsciente, né? Das pessoas com os maus tratos físicos, né? E na realidade não é só isso, né? Muito pelo contrário, né? Claro que os maus tratos físicos existem, essa violência física ela é significativa, ela é grave, ela é cruel, enfim, mas existem outras violências que têm gravidade, né? Muito grande, né? O exemplo disso é a violência financeira e patrimonial, que há notícias de que tem aumentado bastante. Agora, nesse período de pandemia, o idoso não pode sair, precisa emprestar o seu cartão para algum parente ou alguma pessoa próxima ir até o banco ou ir pagar alguma conta, né? Nesse trajeto está ocorrendo a violência financeira. A violência patrimonial nós temos visto também diariamente, não precisa assistir novelas para ficar sabendo dos casos, que são aquelas procurações amplas, muitas vezes, que ocorrem, aquelas doações antecipadas, né? Tentando antecipar a herança, que deixam o idoso totalmente privado do seu patrimônio, dos seus bens, né? Existem uma série de formas de violência patrimonial que ocorrem, né? E um dado importante, né? A maior parte dos crimes praticados contra a pessoa idosa é praticado por quem tem o dever de cuidá-la ou goza da sua intimidade, né? Veja só que universo perigoso e cruel, né? Filhos, netos, sobrinhos, cuidadores, vizinhos, pessoas próximas, né? E segundo o relatório do Disque 100 de 2019, o Disque 100, para quem não sabe, é aquele telefone que a gente pode ligar e pode fazer uma denúncia com garantia de anonimato, né? Exatamente. O Disque 100, ele anualmente ele faz um relatório, né? E esse relatório ele documentou que a violência aconteceu em 81% das vezes na casa da vítima. Veja só, 81% das vezes aconteceu na casa da vítima idosa, né? 65% dos suspeitos são os filhos. E não significa que os filhos tenham
batido ou maltratado fisicamente, mas podem ter sido negligentes, podem ter abandonado, podem ter pego o cartão e ter sacado o dinheiro, podem ter contratado um empréstimo consignado sem o consentimento adequado ou com algum vício do consentimento, né? 83% dos suspeitos seriam familiares próximos, né? Então, depender de outra pessoa significa estar em poder dela. Então, esse é uma situação que tem que ser levada muito em consideração pela administração pública, né? Então, como a gente falou, os tipos de violência, eu acabei já antecipando, né? A violência física, os maus tratos, a violência financeira e patrimonial, né? Que agora houve um agravamento importante durante o confinamento, a violência psicológica, né? Chamar o idoso de velho pejorativamente, trazer comentários depreciativos, isso é violência psicológica, né? Abandonar o idoso, né? A negligência, né? Ver que o idoso está passando dificuldades, às vezes em casa, né? Precisando de cuidados especializados e não promover o auxílio, né? Não levar ao médico, isso é negligência, isso é violência e é conduta típica, né? Prevista na legislação criminal brasileira hoje, inclusive no Estatuto do Idoso, né? Sujeitando o infrator à responsabilidade criminal, né? Então, nós temos muitas coisas, né? Muitos problemas. Eu, pessoalmente, acho, às vezes é complicado a gente falar sobre isso, mas precisa ser dito, né? O poder público brasileiro pratica violência, muitas vezes contra a pessoa idosa, né? No momento em que não disponibiliza respostas e atendimentos adequados na velocidade, né, que a pessoa idosa necessita. Quando o idoso entra na fila do posto de saúde para ser atendido e não consegue, ou quando ele precisa de uma cirurgia eletiva, né, e não recebe, ou quando ele precisa de uma cirurgia, um atendimento, um exame, e não consegue, isso é violência, né? Ele é vítima de violência também quando tem uma demanda que não é atendido, ou quando ele tem um atendimento inadequado, ou quando ele é submetido, né, a um tratamento desigual, né, ou é submetido a um sofrimento, a uma espera exagerada. Isso é violência e a gente precisa falar, aprimorar o serviço. Isso não acontece muitas vezes voluntariamente, acaba acontecendo pela hipossuficiência do Estado, pelas dificuldades que o Estado possui, né, em se organizar e se estruturar. Mas sabe, doutor, uma coisa, complementando o que o senhor está falando, eu acho que a política pública, com certeza, é super importante. Mas eu acho que a gente, assim como o idoso, as crianças, as mulheres, enfim, todos aqueles que têm a proteção especial, eu acho que o que falta muito para a gente, que pode ser interpretado que eu vou dizer assim, mas falar é fácil, mas eu acho que falta muito conscientização das pessoas. O poder público, ele precisa dar resposta, mas as pessoas, elas precisam conhecer os seus direitos, porque a partir do momento que um idoso, por exemplo, conhece o seu direito, que ele sabe, que ele tem essa... Não que ele vá sempre conseguir transpor essa barreira que ele tem dentro de casa, né? Que é os filhos, enfim, às vezes vive com os netos, ou a pessoa que tutela ele, né? É importante ele conhecer, e até que nem o Estado, às vezes ele, que nem o senhor disse, precisa do SUS, precisa de uma cirurgia ou de alguma coisa, e o Poder Judiciário está aí para, às vezes, suprir essa falta de atitude do Estado, né? O Estado sabe que precisa efetivamente dar isso para o idoso, mas às vezes o idoso, eu tenho que esperar mesmo. Não, a gente também tem que ter uma postura, né? A gente tem que conversar, que nem o senhor disse, e as pessoas têm que começar a criar aquela cultura de não vou deixar para depois, não, eu tenho esse direito, eu preciso buscar ele, porque senão a gente fica sempre à mercê, que nem o senhor disse, dependendo dos outros, à mercê dos outros, né? Então, a política pública é importante, e eu acho que muitas
vão surgir, né? Mas é importante que a gente cobre também, né? Porque às vezes a gente fica muito passivo, né? E aí é fácil para outra parte Sim. não dar essa resposta, né? É verdade, é verdade. Então é uma engrenagem, né, que precisa funcionar, né? Se discute muito também o papel das famílias, né? Assim, puxa vida, quantos idosos estão aí, têm filhos e nenhum dos filhos quer se responsabilizar pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu familiar, né? É claro, é verdade que existem diversas situações sociológicas que precisam ser avaliadas, né? A gente nunca sabe, quando vê um idoso, o tipo de pai que foi, o tipo de marido que foi, se foi presente, se semeou os afetos adequadamente, se construiu, né, uma boa relação com seus filhos, se batia, se violou, né, de alguma forma o respeito. Mas essas questões, elas são secundárias quando a gente fala no direito do idoso, por mais doloroso que seja, sob a ótica de um filho que tenha sido abusado pelos seus pais, né? Os filhos têm deveres alimentares, né, para com os seus pais e não conseguirão se eximir dessa responsabilidade, né, apesar de uma violência anterior, eventualmente, que tenham sofrido, né, eventualmente, né? Então é uma situação bem complicada, mas também existem situações de aparente negligência, mas que não necessariamente são uma negligência propriamente dita, porque ocorre, né, a dificuldade por questões financeiras, né, que a família não tem condições de suprir, né, por inaptidão técnica, né, às vezes possuem um familiar que tem uma demanda grave de saúde, que precisa de um atendimento multiprofissional em casa, que não tem condições de manter um home care na residência, que não tem condições de manter os técnicos de enfermagem, os cuidadores, especialistas lá organizando, e é muito complicado, né, a gestão do paciente com essa característica, né? Isso a gente tem visto com a nossa experiência, não só como advogado, mas também como gestor de LPI, né? E esse é um debate que a gente tem proposto bastante aqui no município de Porto Alegre, né? O município de Porto Alegre não oferece leitos públicos próprios para paciente idoso, né, em LPIs, né? Existem alguns convênios, houve períodos em que não havia recursos do município, da prefeitura, e que felizmente houve 53 leitos financiados por um período através da renúncia fiscal lá do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal do Idoso, né? Mas é muito pouco, né? Muito pouco para uma população de quase 300 mil idosos que precisam receber atenção básica, né, elementar, assim, numa situação extrema de saúde, né? Então nós precisamos pensar nisso, né? De que forma a municipalidade vai observar e atender aquilo que é preceito de lei, né? E uma das formas, doutora Deise, que eu penso que seja a mais realista e a mais execuível no curto e médio prazo, seja o custeio das políticas públicas através da renúncia fiscal, né? Nos parece, assim, sem sombra de dúvidas, que nesse momento em que há tanta dificuldade dos orçamentos, né, que a melhor solução resida na renúncia fiscal, né? E não há nada mais saudável, na minha opinião, é que nós possamos destinar uma fração do imposto devido, né, do nosso imposto de renda, para um determinado projeto próximo da nossa comunidade, né, onde a gente vai poder escolher esse projeto, onde a gente vai poder fiscalizar esse projeto, né,
e onde a gente vai poder ver o benefício, né, do nosso imposto direcionado para a realidade da nossa comunidade, né? Isso não há nada mais democrático do que isso. A gente tem visto tantas discussões sobre o pacto federativo, a injustiça tributária, né, da distribuição, né, desse recurso que vai para o governo federal e que não retorna. Nós pensamos que devemos ver, nós precisamos ver, enxergar a renúncia fiscal como uma alternativa de curto e médio prazo para o custeio das políticas públicas, né? É claro, isso significa a criação, né, e o adequado funcionamento dos fundos municipais do idoso, né? Nós temos que ter os conselhos municipais do idoso funcionando em todos os municípios. Nós temos que ter a criação, né, dos fundos municipais do idoso. Nós temos que trabalhar para termos conselhos plurais, né, democráticos, né, que os seus componentes, os conselheiros, que são lá os gestores do fundo, né, as pessoas que vão avaliar os projetos, que vão aprovar ou não os projetos, que vão depois verificar a aplicação dos recursos, a prestação de contas desses projetos, essas pessoas, eles têm que ser capacitados tecnicamente, né, para compreender a importância vital dos conselhos e dos fundos na vida do idoso mais vulnerável, né? Os conselhos, eles não podem ser ambientes de disputas ideológicas, né, ou clubes de poucas entidades. Eles têm que ser plurais, efetivamente plurais, né? Quando a gente fala, né, nisso, absolutamente não há nenhum direcionamento a qualquer conselho especificamente. Nós pensamos, quando falamos sobre isso, naquelas pequenas entidades, né, que não foram capacitadas também para se organizar juridicamente, que não foram capacitadas para ter a concepção das suas necessidades, para ter uma profissionalização mínima da sua estrutura que possibilite a elas, né, uma organização adequada para que possam se credenciar nos conselhos, que possam participar dos conselhos, para que possam aprender a elaborar os seus projetos, né, para se socorrer desses recursos tão importantes, né? Então, nos parece que deve haver um estímulo, né? E as procuradorias dos municípios podem se propor a isso, a auxiliar os conselhos nesse intento, né, nessa qualificação. A Comissão do Idoso da Ordem tem feito diversas participações, né, em conselhos, né, tentando transmitir, né, uma parcela do conhecimento necessário para que os conselhos possam desenvolver as suas atividades, né? As pequenas entidades também precisam ser ensinadas e, quem sabe, um projeto, né, que pudesse qualificar essas pequenas entidades. E a gente acaba vendo que são as grandes entidades que são as que mais participam dos conselhos, que inclusive presidem os conselhos em várias gestões, que se alternam nessa gestão, mas por que não dar a oportunidade para que outras entidades menores também participem adequadamente, né? Nós temos que pensar no destinatário das políticas públicas como o principal sujeito, né, daquilo que os conselhos possam trazer, né, indistintamente, né? A vulnerabilidade é que tem que ser observada, né? Um outro aspecto que eu acho que a gente precisaria pensar na criação das delegacias de polícia especializadas no atendimento da pessoa idosa. A gente sabe das dificuldades orçamentárias, né? Existem já as delegacias da criança, né, do adolescente, as delegacias da mulher, mas do grupo vulnerável idosos não existem muitas. Existe em Porto Alegre, Santa Maria, as especializadas, existe um posto em Canoas, né, e tão somente essa é o que existe de política pública na área da segurança pública para a pessoa idosa. Se sabe das dificuldades orçamentárias, a OAB já oficiou, a Comissão do Idoso já oficiou várias vezes a Secretaria de Justiça e Segurança do Estado, nesse sentido,
E se não há orçamento para criar as delegacias especializadas, que pelo menos se criem cartórios exclusivos para a tramitação dos inquéritos envolvendo a pessoa idosa como vítima, com aquele ouvido treinado, né? Porque a atividade policial, quando envolve vulnerável, ela não funciona dissociada da assistência social. É preciso ter aquele assistente social trabalhando junto, aquela percepção, aquela sensibilidade para compreender que existe uma dificuldade muito grande do idoso vítima de violência denunciar o seu afeto, porque ele se sente responsável pelo filho que não deu certo ou pelo neto que não deu certo, né? Porque ao fim e ao cabo é seu filho. Então há um problema bastante sério que precisa ser pensado, né? sobre isso também na esfera criminal, né? Para que a gente possa proteger o idoso no seu sentido mais amplo, né? E no seu sentido, ao mesmo tempo, no seu sentido mais humano, né? E isso deve ser uma preocupação da política judiciária, né? Outro aspecto também que deve ser pensado é a melhoria do sistema de estatísticas da Polícia Civil, né? Não há aprimoramento de serviço sem estatísticas, né? Então, muitos tipos penais são classificados, na minha visão, erroneamente no sistema, como estelionato, em tese, né? Um exemplo, quando na verdade existem diversos crimes que são classificados dentro dessa mesma denominação. Existe o golpe do bilhete premiado, existe o estelionato, aquele típico, existem tantos tipos penais, né, que precisariam ter o seu registro específico para que o gestor público pudesse ter conhecimento disso e pudesse haver um adequado aprimoramento das políticas públicas, né? Um outro aspecto também que, na minha visão, poderia auxiliar bastante é na prevenção da violência. Não adianta a gente achar que a polícia vai dar conta e que o Poder Judiciário vai dar conta depois dos processos. A gente sabe que a realidade não é essa, os processos demoram, existem muitos processos judiciais. O brasileiro tem uma característica de ser litigante de processos judiciais. O Poder Judiciário ele está assoberbado de ações, né, de todas as áreas, e é necessário haver uma preocupação prévia, né? Até com perdão da redundância, mas é para frisar bem, né? E uma das formas de se prevenir a violência contra a pessoa idosa, especialmente a violência financeira e patrimonial, é o maior controle das procurações amplas, né? Não há justificativo para que uma procuração ampla tenha vigência sem justificativa e por períodos longos, na minha visão, né? Uma procuração ampla, ela se presta para uma finalidade específica durante algum período específico, uma viagem, por exemplo, enfim. Mas uma procuração ampla para gerir, administrar, vender bens, né? Todos os bens de um idoso, isso tem que ter justificativa, né? E a procuração é um contrato no direito, né? E como todo contrato, é necessário haver o consentimento da vontade do outorgante dessa procuração. O consentimento da vontade é uma coisa muito séria. Quem é que tem habilitação para medir isso, né? Consentimento da vontade diz respeito à capacidade civil, a discernimento. E com as doenças demenciais, né, que são uma verdadeira epidemia do envelhecimento, né, que nós temos visto cada vez mais acontecerem, né, o servidor do cartório, o atendente do cartório, tem condições de aferir o consentimento da vontade da pessoa idosa? Então vejam, né, doutora Deise e colegas, quantos crimes poderiam ser evitados se houvesse um controle efetivo dessas procurações, né? A pessoa idosa incapacitada, com prejuízo cognitivo, ela não pode outorgar procuração, né? É claro que o esforço deve ser sempre no sentido de ser preservada a autonomia do idoso, né? Mas nós temos que pensar na proteção também. Nós não podemos ver essa questão de forma romântica,
né? Nós temos que ver essa questão de forma objetiva, de forma técnica. Como vamos proteger? Então, o idoso, ele incapacitado, ele não pode outorgar procurações. Ou mesmo que ele tenha outorgado uma procuração e no momento da outorga dessa procuração ele tivesse a capacidade civil, como vai ser conferida, né, essa capacidade civil, esse consentimento da vontade no momento posterior, né, à outorga dessa procuração, né, que poderia, inclusive, significar na vontade da revogação dessa procuração. Então, esse é um tema que tem que ser pensado. A pessoa idosa incapacitada, ela precisa ser submetida à curatela, né, judicial, onde vai ser oferecida segurança jurídica, fiscalização permanente através do processo judicial da curatela, né? A Porto Alegre tem a vara especializada, né, no Foro Central de curatelas. Na vara de curatelas existe a fiscalização permanente do Ministério Público, existe o registro, né, de todos os bens, né, do idoso. Dentro desse processo, a fiscalização permanente, o processo é público, né, pode ser acessado por qualquer pessoa, né, e havendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer desconfiança, pode ser denunciado ali e rapidamente será tomada providência, né, pelas autoridades no processo, né. O que precisa também ser falado é em relação à venda dos imóveis das pessoas incapazes, né? A venda do imóvel ela não pode ser feita sem autorização judicial, né? Tem que ser explicado por que aquele determinado imóvel vai ser vendido, o que vai ser feito com o dinheiro. Provavelmente o magistrado vai determinar que o produto da venda seja depositado em juízo, que seja aplicada conforme a lei determina, no melhor interesse da pessoa idosa incapacitada, né? Ou do incapacitado. E haverá fiscalização, né? Então nós precisamos pensar nisto sim, né? Um outro aspecto que precisa ser tratado, e isso é irreversível, né? A OAB, inclusive, essa tem sido a tônica da participação da Ordem no Comitê Interinstitucional dos Direitos da Pessoa Idosa. A OAB, inclusive, realizou em 2014, e vem tratando desse tema já sucessivamente há vários anos, em diversos momentos, é a efetividade da tramitação dos processos judiciais, né? Tanto o Estatuto do Idoso quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelecem a preferência na tramitação dos processos judiciais da pessoa idosa. E, infelizmente, por circunstâncias que todos nós conhecemos, de dificuldade, de volume de trabalho, nem sempre é possível acontecer, né? Então, nós estamos tratando né, dessa discussão, né? Estamos discutindo, estamos sendo propositivos. Recentemente, inclusive, oficiamos, né, a corregedoria, né, para que esse tema seja objeto, né, de uma discussão, né, mais presente, né, para tratar disso, né. Temos a questão das medidas protetivas, por exemplo, né, que a Lei Maria da Penha estabelece que a mulher vítima de violência doméstica, ela tem lá o direito de receber a medida protetiva, né, do afastamento do ofensor, né. Mas quando há problema de gênero, né, por exemplo, a violência é praticada, né, dentro do âmbito familiar, mas do filho homem contra o pai ou da filha mulher contra a mãe, existe uma discussão de enquadramento legal, né, para o deferimento da medida protetiva. E esses processos acabam sendo submetidos, né, à tramitação numa vara criminal comum e recebem o trato das cautelares do Código de Processo Penal, né, que também deveriam ter uma velocidade, dada a urgência, né, e da violência e a necessidade da assistência social, que tem previsões em diversos dispositivos legais, mas acaba não tendo por dificuldades operacionais das varas criminais. Então nós precisamos conversar sobre isso, né, sobre as varas especializadas do idoso, talvez iniciar pelos juizados criminais do idoso, né, e para que depois, num momento posterior, possam ser aprofundados os estudos em relação às demais áreas do direito, né. E, por fim,
nós pensamos que a mediação de conflitos, e existe já uma boa experiência aqui no Rio Grande do Sul, através do Sejusc 60+, que é presidido coordenado pela doutora Dulce Opitz, né? No Foro Central de Porto Alegre, né? Onde existe toda essa questão do trato, né? Da mediação de conflitos, as funcionalidades familiares, né? A orientação jurídica e psicológica das vítimas, dos ofensores, a mediação, a construção de pontes nesses afetos, né? Porque é muito melhor quando é possível haver uma reconciliação das famílias do que esses afetos ficarem afastados, né? E submetidos, né? A alguma espécie de outro encaminhamento, né, doutora? Mas, de uma forma geral, né, o que a gente gosta sempre de falar é que é muito importante que se denuncie a violência, né, contra a pessoa idosa, né? É muito importante que se denuncie, né? Então, o Disque 100 é o telefone que é possível discar, existe a garantia do anonimato, né, qualquer um de nós que presenciar uma violência no nosso condomínio contra o idoso, um abandono, uma negligência, aquele idoso que a gente está vendo que está exposto a riscos, que não está tomando banho, que está mal cuidado, que está esquecendo a panela no fogo, né, que não está recebendo adequadamente a visita dos seus parentes, né, ou aquele que está sozinho, que não tem ninguém. A gente precisa ligar para o Disque 100 e denunciar isso, né, porque é preciso que alguém se responsabilize. Está lá na Constituição Federal a responsabilidade solidária do Estado, da sociedade e da família em amparar as pessoas idosas, né? A Brigada Militar, o telefone 190, a Polícia Civil, né, o 197, né? Existe os PROCONs também, né, que é aquela violência do consumidor também, que muitos sofrem, né, idosos sofrem, né, quando através de contratam um determinado serviço que não é cumprido. Então é importante divulgar sempre esses telefones, né, ir até o Sejusc 60+. A gente precisa denunciar a violência contra a pessoa idosa. Acho que já estamos nos encaminhando para o fim, né? Eu quero me colocar à tua disposição, doutora Deise, me perdoe se me alonguei demais, né? O tema é muito rico, a gente sempre tem muito extenso, a gente tem sempre muito que falar sobre isso e muito que conversar e muito que aprender, né? Eu quero me justificar aqui com a minha dificuldade aqui. A gente entende, a gente agradece muito as suas colocações e a sua participação aqui. A escola acerta sempre nos convites, e com o senhor não foi diferente, né? A gente precisa mesmo conversar, como a gente já falou aqui, né, sobre esse assunto. A gente precisa tratar sobre isso. O poder público também e a sociedade toda. A gente precisa discutir cada vez mais isso, porque, como o senhor falou no início da nossa conversa, a gente tem quantas pessoas idosas no Brasil? A gente está se encaminhando para um país de pessoas idosas, muito menos jovens. Exato. E muito mais idosos, e isso vai impactar em várias. Até a Simone tinha me dito, né, se não seria o caso da reforma da Previdência, que estabeleceu as idades mínimas, né, de aposentadoria, 65 homens, 62 mulheres, se a idade do idoso, que é 60 anos, não deveria ser aumentada, né? Mas conversando hoje com o senhor, eu, particularmente, né, eu me convenço que não, que são graduações de proteção, né? Começa nos 60, o senhor falou a superproteção com os 80, então a gente tem que começar gradualmente para que o idoso, a sociedade comece a enxergar diferente, né? Comece a puxar para si essa responsabilidade. Eu acho que às vezes a família não tem essa ideia de que é responsável juntamente com o Estado e a sociedade e que a gente tem que puxar essa responsabilidade. Então, a gente agradece muito a sua participação, muito obrigado e espero que o senhor retorne outras vezes para a gente continuar essa conversa. Sim, eu quero agradecer muito. Eu estou vendo que a doutora Cristiane está conosco, né? Apesar do aniversário hoje do
do maridão, né, do Marcos, que também já me fez um joinha. Eu quero deixar um abraço muito forte para todos vocês. Quero agradecer a oportunidade de nós estarmos tratando desse tema tão relevante. Quero enaltecer o trabalho importante, né, de formação que a escola de Direito Municipal presta, né, na formação, né, dos agentes públicos, né, e no aperfeiçoamento. Quero deixar um abraço e quero me colocar à disposição, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, sempre à disposição para que a gente possa trabalhar, né. Quero estar sempre disponível, né, só me ligar, tá? Um grande abraço para todos. Obrigada. Tá? E para ti, Deise, especialmente, que fosse colocado na fogueira, mas foi muito bem, viu? Excelente. Foi uma felicidade muito grande participar contigo. Muito obrigada, então, doutor. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação, por aceitar o convite. E até a próxima, então. Certo. Tá bom, então. Até a próxima, tá? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.